Eu criei aqui para vocês o curso completo de informática para o concurso do Banco do Brasil. E esse curso vai conter 60 aulas e eu vou disponibilizar aqui para vocês verem como foi o passo a passo inteiro de criação. Que só para criar os 60 áudios que eu utilizei aqui, utilizando a ferramenta Notebook LM, foram 4 dias para conseguir criar as 60 aulas em áudio, resumo de áudio de cada aula dessa. O ponto mais importante aqui é você mapear primeiro o edital da banca, mapear as questões que mais caíram na prova e criar comandos que a inteligência artificial vai responder de maneira certa, criando os áudios de maneira correta, senão vai criar um grande volume de um conteúdo que não vai servir na prática. Então na tela do meu computador aqui eu vou detalhar o passo a passo aqui para vocês, caso vocês queiram criar algo parecido. Então o primeiro passo que vocês vão fazer é baixar o edital do concurso, depois baixar as 6 últimas provas que tiveram nesse concurso e vão mapear os pontos mais importantes. Isso você vai utilizar uma inteligência artificial, como eu utilizo aqui o Gemini. Vão pedir para o Gemini mapear e entender bem como funciona a estratégia Sesgran-Hill, como que ela costuma aplicar as questões, como que ela costuma perguntar e os tópicos que têm maior peso dentro da prova do Banco do Brasil. Após fazer isso, vocês vão baixar um arquivo, ela vai gerar um arquivo, você pede para ela gerar um arquivo em MacDAO.md no caso, vão baixar esse arquivo e vão alimentar esse arquivo no seu notebook LM. A segunda parte é vocês garimpar vários vídeos sobre questões de informática, principalmente questões de informática do Banco do Brasil. Então você vai passar vários minutos ou várias horas até pesquisando os melhores conteúdos dos melhores professores, na sua opinião, e alimentando na ferramenta. Então essa parte que é bem demorada mesmo, tá? Então eu pesquiso para aulas normais e tem também alguns professores que eu gosto muito, por exemplo, o professor Rani. Então eu pesquisei também vídeos do professor Rani diretamente ali para poder conseguir bons vídeos nessa ferramenta. Vocês podem alterando o comando da pesquisa no YouTube e continuam pesquisando. Eu vou adiantar aqui o processo para que vocês possam ter isso de maneira mais rápida. Após adicionar todos esses vídeos na sua ferramenta Notebook LM, vocês vão baixar somente a transcrição do vídeo em arquivo.md. A ferramenta vai trabalhar muito mais rápida dessa maneira do que se vocês deixarem o vídeo ali mesmo para ser utilizado. Eu usei uma extensão que eu vou deixar aqui também na descrição desse vídeo para que a minha ferramenta consiga fazer isso de maneira automatizada ou até mais rápida. Continue a pesquisa aqui de mais vídeos para poder incrementar um pouco mais. Essa parte, como eu falei para vocês, é muito importante vocês minerarem bons vídeos. Eu utilizei aqui muitos vídeos do professor Rani e de outros professores que eu também gosto muito do conteúdo deles. São conteúdos bem detalhados e são muito assertivos no que realmente cai na prova do Banco do Brasil. Então agora eu vou baixar todos os arquivos .md de cada vídeo e depois simplesmente eu vou excluindo todos os vídeos que possuem baixados aqui nos arquivos. Feita essa parte, você precisa criar alguns outros arquivos em texto que vão ser utilizados para a criação. O primeiro deles, você mesmo vai comandar, vai criar um comando pedindo que essa inteligência artificial crie um passo a passo detalhado de todas as aulas que vão conter. Esse número de aulas vocês vão definir. Eu escolhi 60 aulas aqui, porque eu acho que é um número de aulas tranquilo de um aluno conseguir assistir. E você precisa ser bem específico na questão da qualidade, as diretrizes que ela precisa obedecer, seguindo aquele primeiro manual que vocês criaram já, detalhando o passo a passo, todo o DNA da Sesgran-Hill ou da banca que vocês forem prestar concurso, os cuidados que a inteligência artificial vai ter que ter na hora de criar essas aulas e um ponto primordial. As 60 aulas que ela for discriminar nesse comando, nesse guia que vocês estão pedindo para ela criar, ela precisa detalhar com o máximo de informação possível para que as aulas realmente sejam aulas completas sobre aquele conteúdo. Então, criei esse primeiro comando, injetei o prompt na inteligência artificial e ela criou para mim o guia definitivo de parâmetros de áudio. .md também. E esse arquivo eu preciso alimentar novamente. Eu baixo ele e alimento dentro dos arquivos que ela utilizará para fazer as consultas. Após esse passo, eu vou criar um outro comando, que esse sim é o comando que eu salvo até em bloco de notas, que é o comando de geral para ela criar os vídeos, utilizando os parâmetros necessários que eu vou mandar. E eu altero apenas um número, que é o número da aula que eu vou criar. Então, eu criar a aula 1, ela vai passar a criar a aula 1, aula 2 e assim por diante.
Essa parte é simplesmente operacional, então não vou mostrar todo o passo a passo. Vou só adiantar aqui timelapse para vocês. Vocês conseguem criar mais de uma aula por vez. Eu cheguei a criar 4 aulas aqui. Não recomendo fazer mais do que isso, que a ferramenta acaba travando. E ela não consegue criar um arquivo muito bom. Outra coisa, você não clica no botão resumo de áudio direto. Você comanda via texto para que ela consiga consultar, criar um arquivo Markdown que ela vai poder utilizar para gerar esse arquivo em áudio. Aí sim ela vai fazer um trabalho muito bem feito. Então nessa parte vocês podem ver, ela está criando vários áudios ao mesmo tempo. E ela tem uma limitação, eu pago o Gemini Pro, ela tem uma limitação de criar no máximo 20 áudios por dia. Então por isso, só para a criação dos áudios, esses 20 áudios, corrigindo os bugs, os erros que eu tive que fazer, foram 4 dias de criação de áudio. Dá um pouco de trabalho na questão de renomear cada arquivo desse que foi criado, porque ela acaba criando um arquivo .md com o nome correto, mas o arquivo de áudio fruto dessa criação, ela acaba colocando outro nome mais criativo e não numera. Então você tem que parar e ficar numerando esses arquivos ali. É bom sempre ir conferindo o que ela está criando e fazer pequenos ajustes durante o processo para que ela não cometa erros e esses erros acabam permanecendo para os próximos conteúdos. Essa etapa é bem demorada, então vou adiantar bem ela para vocês, mas aqui é realmente um trabalho somente de Ctrl+C e Ctrl+V. Após toda essa etapa, a cada lote de 20 arquivos que eu ia criando, eu excluía todos os arquivos que ela tinha gerado de áudio e os arquivos que ela utilizou para gerar os áudios, para ficar uma ferramenta um pouco mais leve para eu começar a criar o segundo lote. É muito importante fazer isso porque ela começa a travar e alucinar. Após feito isso, eu vou para o CapCut, insiro o áudio lá e formato o meu vídeo da maneira como eu quero, colocando as legendas de maneira correta, corrigindo todos os erros, porque ela acaba cometendo muito erro na hora de criar a legenda. Com relação aos arquivos, na hora de gerar a legenda, eu pedi para o CapCut fazer a legenda, ele gerou, só que continha muitos erros de escrita. Ela escrevia a palavra sesganrio de maneira errada e várias outras palavras de maneira errada. E para mim isso não ia servir. Para não procurar em vídeos de 17, 20 minutos de vídeo, procurar cada erro desse, eu baixei a legenda STR, joguei na ferramenta do Gemini e ela corrigiu todos os erros e me passou qual que era o tempo exato que eu precisaria para poder fazer as alterações necessárias para que as legendas ficassem corretas. Mas verifiquei que fazer isso manualmente dava trabalho. Era um pouco mais rápido que ter que assistir todo o vídeo e fazer as correções, mas mesmo assim era muito trabalhoso. Então pensei em outra coisa. Pensei em pedir para a inteligência artificial já corrigir o arquivo STR que eu ia substituir na ferramenta do CapCut. Funcionou, parcialmente. As correções ficaram certas, só que o estilo da legenda se perdeu. E eu não conseguia aplicar o efeito da legenda que eu queria naquela legenda que ela criou. Foi aí que eu pensei em uma outra possibilidade. Fui até a raiz da onde o CapCut estava salvando o arquivo JSON, copiei esse arquivo JSON da legenda original que o CapCut me gerou, joguei no Gemini e pedi para ele alterar esse JSON para mim, me devolvendo outro JSON já com as correções e mantendo o estilo da formatação da legenda. E aí funcionou muito bem. Eu pedi também para ele adicionar emojis e algumas coisas que tornassem o texto mais interessante. Aí ficou um resultado muito melhor. Aí eu substituí esse JSON que a ferramenta Gemini criou dentro da raiz do CapCut. E antes de fazer isso, obviamente, você precisa fechar todo o CapCut e abrir novamente. Quando você abrir, já vai ter essa alteração pronta e aí sim ficou um layout muito mais bonito. A próxima etapa é pegar esse novo arquivo STR que foi gerado pela ferramenta CapCut e jogar na inteligência artificial, pedindo para ela analisar todo o áudio narrado ali, no caso as legendas, e criar comandos para outra inteligência artificial e gerar imagens que a gente vai aplicar no fundo desse vídeo. Essa parte também é muito trabalhosa, é um passo a passo bem demorado, mas te entrega um conteúdo mais bonito. E você pode também especificar que algumas partes do vídeo, as partes que demandarem mais técnica na hora da explicação e para ficar um pouco mais claro para o aluno, a ferramenta gere comandos para a geração de motion graphics, para que fique a aula muito mais didática. Depois disso, é só montar todo o vídeo, e eu vou mostrar aqui para vocês um pedacinho desse vídeo que foi criado, e na próxima aula, nessa sequência, vocês vão assistir ele na íntegra.
Na prova do Banco do Brasil, de 2021, aconteceu uma coisa que deixou muita gente hum, em choque mesmo. Eu lembro bem disso, foi um desastre para muita gente boa. Milhares de pessoas erraram a questão de informática mais fundamental de todo o caderno. Pessoas que sabem, mexem no Excel de olhos fechados, que mandam e-mail corporativo o dia inteiro. Exatamente, pessoas super habituadas com o computador, mas que na hora H travaram. Elas não souberam responder a uma pergunta aparentemente super simples, que é, o que de fato é um arquivo? E essa estatística revela um ponto cego gigantesco, porque existe uma diferença brutal, né, entre ter a intuição de clicar ali na tela e compreender a arquitetura lógica que está rodando nos bastidores. Com certeza. A banca não está nem aí para o seu hábito de uso, né? Ela avalia a base teórica. Exato. E decodificar o padrão da banca Sesgran Hill, que é quem faz a prova, é o verdadeiro diferencial. Eles pegam o uso cotidiano e transformam num campo minado de semântica. E é para iluminar esse ponto cego que a gente começa a nossa imersão de hoje. Então, boas-vindas a quem nos ouve. Isso aí. O nosso objetivo agora é dissecar esses conceitos fundamentais, de organização de arquivos, de pastas,